Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de História, Geografia. Vamos iniciar na página 3 do livro 2 e vamos falar sobre distribuição da população brasileira no território nacional, certinho? Vou ler um pequeno trecho aqui para vocês. Os estudos geográficos são fundamentais para revelar informações e dados importantes sobre o território e a dinâmica da população de um país. Para isso, é necessário conhecer alguns indicadores a respeito da população. Prestem atenção que essa informação é muito importante. Quais são esses indicadores que a gente precisa de conhecer a respeito da população? Os indicadores são a quantidade, de pessoas, a densidade demográfica, a distribuição e a esperança de vida, certo? Que a esperança de vida é para você saber até quantos anos a média das pessoas conseguem viver nesse local. A geografia utiliza esses conceitos demográficos para compreender melhor as dinâmicas populacionais e suas relações com o espaço geográfico. Então, para quem não sabe, aqui em Anápolis, o último censo foi em 2010. Nós tínhamos 334.613 habitantes e nós estamos atingindo quase 400 mil. A previsão, não é uma coisa certa, mas a previsão da quantidade de pessoas para Anápolis em 2019 era de 386.923. Então são muitas pessoas, certo? Isso é quase 400 mil, então é quase meio milhão, é muita gente. E no estado de Goiás, que é a nossa unidade federativa, foi realizado o último censo, nós tínhamos 6.610.681 pessoas, ok? Isso foi o nosso último censo. Então, quando perguntam quantas pessoas tem na sua cidade ou quantas pessoas tem no seu estado, nós utilizamos a pesquisa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles que fazem esse mapeamento da quantidade de pessoas que há em cada região. E para calcular a densidade geográfica, nós pegamos o quê? A quantidade de pessoas e dividimos pela área em quilômetros quadrados do território. Um exemplo para vocês é na página 4, que tem a população do Brasil de 209.288.200 habitantes. A gente vai dividi-lo por quê? Por 8.515.759 quilômetros quadrados, que é a extensão que o Brasil tem, ok? Dividindo isso, nós temos 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Essa é uma continha bem básica, bem tranquila de fazer. É divisão, então não tem muita dificuldade. Através desse cálculo, o que nós podemos perceber? Que o Brasil, apesar de ser um país muito populoso, que tem muita gente, ele é pouco povoado, certo? Porque 24 pessoas por quilômetro quadrado é pouco, entendeu? De acordo com a densidade geográfica dos outros, densidade demográfica dos outros, perdão. Densidade demográfica, entendeu? Em comparação com outros países, o nosso tem poucas pessoas por quilômetro quadrado, apesar de ser muito povoado. Isso reflete no quê? No que vimos no capítulo anterior, que o Brasil é tão grande que ele chega a ser considerado um país continental, porque ele pode ser comparado com alguns continentes em relação a tamanho, certo? Então é isso, o Brasil é muito povoado, porém pouco populoso. O mapa na página 5, ele nos apresenta a distribuição da densidade geográfica, da densidade demográfica do Brasil. O que a gente pode perceber com isso? Que o Brasil ele é um país com a distribuição desigual, certo? A distribuição populacional no Brasil ela é desigual. Enquanto alguns lugares têm muitos habitantes, outros não têm tantos habitantes. E se vocês repararem aí no mapa na página 5, a maioria dos estados, a maioria das unidades federativas que é mais
que tem mais população, que é mais povoada, são aonde? Nos litorais, certo? Então, o que acontece aqui no Brasil? Eles não expandiram muito para o lado norte, o centro até que tem um pouco, mas eles ficaram muito presos ao litoral. O crescimento populacional ele se dá por vários motivos. Um deles é a questão da pessoa sair do seu estado de origem e ir a outro com interesse de trabalho, de ter uma vida melhor. Isso acontece muito com as pessoas do nosso Nordeste brasileiro que migram para o Rio, para São Paulo, atrás de emprego. Isso ocorreu muito quando? Aqui no Centro-Oeste. Quando foi realizada a construção de Brasília, nós recebemos muitos imigrantes de outros estados. Esse é um dos maiores motivos que algumas superpopulações acontecem em alguns lugares, certo? Que são as pessoas migrarem para lá, ok? Um exemplo que eu dei são as pessoas, os nordestinos migrarem para São Paulo. E o pessoal de São Paulo continua lá. Eles não emigram para fora, eles não emigram para outros lugares. Eles permanecem lá. Então isso causa uma superpopulação para o estado, para aquela região, certo? Outro motivo que favorece o crescimento populacional são os nascimentos. Quando há mais nascimentos do que morte. Isso também ocasiona uma grande população e pode ser chamado de crescimento vegetativo. Porque a gente sabe que é natural a morte, né? Porém, em um lugar, quando nascem mais pessoas do que morrem as outras, isso vai gerando o quê? Uma grande população, ok? Na página 9 do seu livro, informa aí que o último censo foi realizado em 2010. Esse ano era para ter censo, né? Para ser realizado de 10 em 10 anos. Porém, devido à pandemia, nós não tivemos. Provavelmente o ano que vem terá, e creio que não seja um censo muito bom, devido às mortes que houveram por causa do Covid-19. Então, meninos, para que serve o censo demográfico? Ele influencia na distribuição das verbas do governo federal e ele também possibilita identificar quais são os lugares, quais são as cidades e os estados que estão precisando de projetos para melhorar, para alavancar a economia daquele local. Auxilia também as empresas sobre tomada de decisões na hora de investir, qual empresa vai para onde, por quê, entendeu? Pela quantidade de pessoas que tem no local, pela quantidade de pessoas formadas, pela quantidade de pessoas com tais idades. Então, o censo demográfico, ele influencia em tudo isso. Vamos esclarecer 3 termos. 2 eu já falei, agora eu vou falar de mais um. Migração. Migração é simplesmente o ato da gente sair de um lugar e ir para o outro, ok? Imigração é quem chega, certo? Vamos supor que na sua casa mora você, seu pai, sua mãe, sua avó, sua irmã, sua tia, cachorro, papagaio e periquito. E chegou um tio seu, certo? O seu tio, ele é imigrante na sua casa, ok? Agora, você quer passar as férias na casa do seu tio. Você vai emigrar para a casa do seu tio, ok? Então, quem chega é imigrante e quem sai é emigrante, ok? Existem também as pessoas que saem do seu local, da sua moradia e vão para outro local de trabalho. Um exemplo bem claro são pessoas que moram em Anápolis e trabalham em Goiânia. Nesse caso, eles fazem o movimento pendular, certo? São movimentos pendulares, porque ele vai num período, porém ele volta logo em outro período. Dentro desse ramo enorme de migrações, existem também as migrações internas e as migrações externas. Migrações internas ocorrem dentro do próprio país. Um exemplo que eu dei são os nordestinos saindo para São Paulo. Migração externa
dá-se através de outros países. Um exemplo foram os venezuelanos que migraram para cá, certinho? Isso daí é uma migração externa. Vale lembrar também que a migração não é um ato de livre e espontânea vontade. Um exemplo disso foram os portugueses que trouxeram os africanos aqui para o Brasil para servirem de escravos, certo? Isso foi uma migração forçada, não foi de livre e espontânea vontade esse ato. Também há casos de migração espontânea, que é quando a pessoa decide por ela mesma estar realizando este ato. Em história, vamos falar um pouco sobre a África. Não podemos confundir África do Sul com África. Por quê? África é o continente. África do Sul fica um pouco mais embaixo, é o país, ok? Então não vamos confundir. Vamos falar da África, ok? África, continente. Um continente com várias culturas e um continente muito rico, por sinal. África com uma diversidade de povos, vales férteis e imensos desertos. A África apresenta não só uma diversidade de povos e culturas, ela também apresenta uma diversidade de biomas. E lá nós podemos encontrar o quê? Florestas, savanas, planaltos, planícies e áreas desérticas, né? O deserto do Saara se encontra na África. A África também é onde está o maior rio do mundo, o Rio Nilo. Apesar do grande número de pesquisas sobre os povoados antigos da África e como ela foi habitada, ainda sabe-se muito pouco sobre este continente. Então, pouco se sabe dos habitantes da África antes dos europeus chegarem na África. Os africanos não deixaram muitos registros escritos sobre suas histórias, nem de origem, nem de costume. Os únicos relatos que eles têm são dos islâmicos que comerciavam lá na época, que eles negociavam e gerenciavam o comércio, tá? Comerciavam é diferente de comercializar, ok? Eu vou ler para vocês um trechinho que está no próprio livro de vocês, na página 5, ok? Os povos da África subsaariana tinham sua própria maneira de transmitir a história, a cultura e a tradição da sua sociedade para gerações mais novas. A perpetuação da história, dos costumes e dos saberes de muitos povos se dava por meio dos griots. Esses griots, eles eram indivíduos, até hoje eles podem ser encontrados em alguns países como o Mali e o Senegal, tá escrito aí, tá bom? Mas eles podem ser considerados como os anciãos, certo? Das tribos, que seriam pessoas que conhecem muito, que estudam muito, né? Que lembram muito, ouviram muitas histórias e que ainda recordam dessas histórias. Vamos falar agora sobre os grandes reinos e as grandes riquezas da África, ok? Vamos começar pelo reino de Gana, na página 6. Ele ocupava uma região próxima às margens do rio Senegal e do rio Níger. Ele atingiu seu auge no século X. A participação, quando ele começou a participar do comércio com o norte da África. Os governantes de Gana não tinham intenção de expandir seus domínios territoriais. Eles tinham a intenção de arrecadar mais riquezas para o seu reino, certo? Então eles invadiam, pegavam riquezas e saíam, ok? Eles não tinham a intenção de expandir o território e ter mais terras, ok? Até porque, quanto maior o território, mais difícil de dominar. Agora vamos falar sobre o deserto e as rotas comerciais. Na página 7 do livro 2 de vocês. A partir do século 7, os árabes islâmicos que viviam na Península Arábica passaram a ocupar outros territórios. Chegaram ao norte da África, sendo o Egito o primeiro local conquistado e convertido ao Islã do continente africano. A expansão islâmica continuou cruzando o deserto e chegando aos reinos da África subsaariana, por meio dos comerciantes árabes. Os reis africanos negociavam com os islamizados e, com o tempo,
acabavam convertendo-se para a religião islâmica, ainda que a população, de modo geral, tenha mantido as religiões tradicionais de culto aos ancestrais. Esse processo foi possível por meio das rotas de comércio que atravessavam o deserto do Saara, chamadas rotas transsaarianas. Vamos saber um pouco mais sobre elas. Aí eles nos apresentam o quê? 3 tipos de rotas, ok? As rotas comerciais geralmente partiam do norte do continente para a África subsaariana. Então eles saíam do norte da África subsaariana, que é perto do deserto do Saara. Os produtos eram levados para o Mediterrâneo, o Egito, a costa oriental, o continente, a Península Arábica e outros locais. Os reinos de Gana e Mali enriqueceram a partir da participação desse comércio, especialmente pela venda de ouro e sal. As caravanas eram formadas não só por mercadores árabes, mas também por berberes nômades que moravam no deserto e conheciam a região. A viagem entre os atuais territórios de Marrocos e Mali, por exemplo, levava quase um mês. Então eles gastavam quase um mês para transportar o ouro, o sal. Os dromedários, que são animais que se parecem com camelos, eram essenciais para o funcionamento das caravanas, levando os produtos como tecidos, armas e temperos, como difíceis condições do deserto. Agora eu vou ler para vocês um trecho sobre uma batalha entre 2 reinos. O reino de Gana atraía inúmeros mercadores, em especial árabes e berberes. Por volta de 1076, já sofrendo com a concorrência comercial de outros reinos africanos, a cidade de Cumbi Salé foi atacada pelos berberes islamizados. Em 1240, o reino de Gana foi destruído pelo reino de Mali. Então, toda essa guerra, essa batalha, não chegou a ser uma guerra, certo? Foi uma batalha, eles invadiram e destruíram. Foram por questões comerciais. Agora vamos para o reino Mali. Ele foi fundado em 1235 por um guerreiro. Lembra que eu acabei de falar que o reino de Mali invadiu o reino de Gana e destruiu. Quem criou o reino de Mali foi um guerreiro de nome Sundiata Keita. Isso é o nome dele, tá, gente? Isso ocorreu em 1235. Ao contrário do reino de Gana, o reino Mali teve a intenção de expandir o seu território, não só por questão territorial, mas também por questão de religião, certo? Bem aí no início fala, no segundo parágrafo, o reino do Mali teve seus territórios expandidos em virtude do processo de islamização e de sua inserção nas rotas do comércio do deserto do Saara. Então o interesse deles não foi somente comercial, foi também religioso, através da implantação do Islã nos outros territórios. Agora vamos falar sobre o reino de Songhai, localizado no oeste da África, vizinho do reino do Mali. O reino de Songhai foi fundado no século VII, depois de passar anos como aliado do Mali. Ele se rebelou e obteve a sua liberdade, a sua autonomia. Em 1471, valendo-se do enfraquecimento malinês, ou seja, do reino do Mali, o reino de Songhai conquistou e controlou parte daquele território, lembrando que Mali, ao contrário do Congo, ou ao contrário de Gana, não queria somente riquezas. Mali também queria o quê? Expandir o seu território. Songhai fazia parte do território de Mali, porém se rebelou contra ele e conseguiu até diminuí-lo, dominando alguns territórios que era de Mali. Songhai conseguiu fazer isto. E também as conquistas possibilitaram os domínios das minas de ouro e de sal, além do comércio de marfim e de escravos. Falando sobre o comércio de marfim, vocês sabem, alguns elefantes estão extintos por causa dessa extração do marfim, certo? Que se deu início nessa época. Agora vamos passar para o reino do Congo, certo?
Considerado um importante reino da África, o Reino do Congo foi formado no século XIV, a partir da união de chefes tribais que unificavam seus domínios. Curiosidade: a maior parte dos negros trazidos para o Brasil para serem escravizados eram do Congo, certo? Diferente dos outros reinos que nós estudamos agora, que se converteram ao islamismo, o Congo se converteram ao catolicismo, porque eles tiveram muito contato com os portugueses na época. Esse reino tornou-se muito importante para Portugal, porque além de fornecer negros para serem escravizados, o reino fornecia pessoas para serem escravizadas. Eles também forneciam o cobre para os portugueses e os comerciantes europeus também, não só os portugueses. Esse reino teve início no século XIV, manteve-se firme até o século XVII, quando começou a romper com os portugueses por desavenças. Com isso, os comerciantes começaram a enfraquecer e foram fragmentando. Nisso, o reino do Congo diminuiu. Outro detalhe interessantíssimo e não menos importante sobre a África é que os próprios africanos escravizavam os seus povos. Locais onde não tinham reinos, onde não tinha rei para governar, onde não tinham impérios, o que eles faziam? Em pequena quantidade, claro, mas eles escravizavam os outros povos da África, da mesma forma. Africano escravizava africano, certo? Como isso acontecia? Quando um povo tinha conflito, tinha rixa com outros povos, eles guerreavam. Se eles conseguissem sequestrar alguém, eles pegavam essa pessoa do outro clã que era sequestrado e levavam para ser escravo do seu clã. Ou também através do pagamento de dívidas. Você me devia, porém não tinha condições de pagar. O que eu fazia? Te pegava como escravo. Você ia trabalhar para mim de graça até pagar sua conta. Só que provavelmente você nunca conseguiria pagar a sua dívida, porque eu era um escravocrata e ia te escravizar. Uma parte importante para vocês, que está na página 15, é uma carta do Manicongo, escrita sobre as práticas escravistas, certo? Então eu vou ler para vocês. Os comerciantes estão sequestrando o nosso povo dia após dia. Filhos deste país, filhos de nossos nobres e vassalos, mesmo as pessoas de nossa própria família. Essa corrupção e depravação estão tão generalizadas que nossa terra é inteiramente despovoada. Precisamos neste reino só de sacerdotes e professores, e nenhuma mercadoria, a menos que seja vinho e farinha para o santo sacramento. É nosso desejo que este reino não seja um lugar para o comércio e transporte de escravos. Em outra carta também, ele anunciou o envolvimento de seu próprio povo. Quem é esse? O Manicongo Afonso Filho de João I, o primeiro rei do Congo, convertido ao catolicismo. Lembra que eu falei que o Congo, ao contrário dos outros reinos que eram Islã, que se converteram ao Islã, Congo se converteu ao catolicismo por causa do contato que tinha com os portugueses. Com esse contato, os próprios negros, os próprios africanos, estavam escravizando os seus colegas. Então, o Afonso, filho de João I, escreveu essa carta ao rei de Portugal, Dom João III. O motivo dessa carta era para protestar contra as práticas escravistas da época, certo? Então, vamos lá para o finalzinho dela. Muitos dos nossos súditos ansiosamente cobiçam mercadoria portuguesa, que seus súditos trouxeram para o nosso domínio. Para satisfazer esse apetite desordenado, apreendem muitos dos nossos súditos, negros livres, e logo que eles são levados pelos homens brancos, eles são imediatamente postos a ferros e marcados a fogo. E quando eles são levados para embarque, se forem apanhados por nossos guardas,
Os brancos alegam que eles os compraram, mas eles não podem dizer de quem. Então, eles sequestravam os negros em Portugal, traziam para o Brasil para servirem de escravos, certo? Para finalizar, vou ler um trechinho para vocês sobre escravidão ainda, tá bom? Embora todos os lugares e épocas a escravidão seja facilmente reconhecida como o regime mais eficiente e feroz de arregimentar. O que é arregimentar? Reunir, convocar, alistar. No caso dos escravos, era sequestrar. Mas esse arregimentar quer dizer o quê? Que é reunir, tá? Conservar e explorar o trabalho, tendo por fundamento o direito de o ser humano ser proprietário do outro e deste dispor como mercadoria. Ele se mostra distinta no espaço, no tempo e principalmente nos modos de usar o escravo. Quando a gente fala de escravidão, a gente vai lá na época que o Portugal chegou aqui no Brasil, né? Mas deixa eu falar para vocês. Atualmente, aqui no Brasil, ainda existe trabalho análogo à escravidão. O que é um trabalho análogo à escravidão? É um trabalho que se assemelha à escravidão. Como isso acontece? Muitas pessoas vêm de fora do país, ou às vezes até de cidades do interior, em busca de trabalho, certo? Eles encontram aonde? Em carvoarias ou em minérios, escavações, sempre trabalho puxado. O que as pessoas fazem, os donos, né? Fala bem assim, olha, você pode vir que eu vou te ajudar. Vou pagar a sua passagem, vou dar moradia para você e para toda a sua família. E você vai trabalhar para mim. Quando a pessoa fala que vai trabalhar, o que ele pensa? Eu vou receber o meu próprio dinheiro. Porém, quando ele chega na fazenda ou no local que ele vai trabalhar, não é bem assim que acontece. A pessoa que contratou ele, a primeira coisa que faz é tirar os documentos dele e da família deles. Depois que ele deixou essas pessoas sem documentos, sem dinheiro, sem ter como sair da fazenda, o que eles fazem? Eu gastei tanto trazendo vocês para cá. Agora vocês vão ter que trabalhar de tal forma, assim, das 8 às 8, das 8 da manhã às 20 da noite. Vocês vão ter que trabalhar esse horário e para pagar os custos que eu tive com vocês. Eu vou fornecer o café da manhã e o almoço para vocês. E assim faz, fornece alimentação lá para eles durante esse período e coloca eles para dormirem. Na maioria das vezes, todos em um cômodo só, mal arrumado, fedido, sujo. Enfim, um péssimo tratamento. Quando chega no final do mês, que eles vão receber o salário deles, o que o patrão fala? Olha, você ganhou tanto. Então, eu ia descontar tanto, né, que eu gastei. Vamos supor, você ganhou 500. Porém, eu gastei 300 para te trazer para cá. Sobrou quanto? 200. Porém, desses 200, eu gastei 100 reais com sua alimentação, gastei mais 50 com a sua moradia e gastei mais 50 com as roupas que você está vestindo. Então, você vai ter que trabalhar mais um mês para mim, para pagar o restante da dívida, ou você vai embora sem nada. Então, isso vira um ciclo vicioso, certo? É investigado principalmente no Pará, onde tem muita carvoaria, onde tem muita extração ilegal de árvores. Há as investigações para descobrir quem são as pessoas que estão fazendo isso com os trabalhadores. Porém, é difícil de encontrar. Mas quando encontra, as pessoas vão presas, os outros são livres, e por aí vai. Então é isso, meninos. Hoje nossa aula de História e Geografia, tá bom? Amanhã eu passo inglês para vocês e nossa correçãozinha, tá bom? Tchau, tchau, até mais.